Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Mando cumprimentos a vocês, de todos os outros irmãos aqui na sede, que me dizem sempre para dar cumprimentos a vós, e por isso espero que estejam todos bem. Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás, e lê-se essa secção aí ao início de Mateus, vemos que ele disse a Satanás que vivemos por todas as palavras da boca de Deus. Vivemos por todas as palavras. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. 4:4 diz assim. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso foi extraído, como podem ver aí na margem, na vossa Bíblia, foi extraído de Deuteronômio, capítulo 8, onde estava a falar acerca dos mandamentos que foram dados aos israelitas através de Moisés, e também vê-se também a instrução de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Ora, as sagradas letras que Timóteo tinha era o Antigo Testamento, o que nós chamamos hoje o Antigo Testamento, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura que eles tinham nessa altura era o Antigo Testamento. E diz assim: toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, seja completo, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Queridos irmãos, em sumário, o sumário do assunto é o seguinte: todas as palavras que saíram da boca de Deus e que saem da boca de Deus são uma expressão da mente de Deus. São uma expressão do que Deus quer e da maneira que Deus pensa. E por isso, todas as palavras nos ensinam ou nos dão alguns ensinamentos. Nos dão ensinamentos. E isso inclui a lei de Moisés, pois nos dão certos ensinamentos. Ora, nós sabemos muito bem que Paulo disse que certas coisas, como por exemplo a circuncisão, não é aplicável aos gentios, e a pergunta de certas pessoas pode vir a ser: então, que leis do Antigo Testamento são aplicáveis hoje e que leis não são? Ora, queridos irmãos, hoje vamos cobrir esse tema. E vamos descrever basicamente 3 tipos de leis, embora haja outros, e eu vou descrever outros tipos, mas basicamente são 3 tipos principais de leis. As leis espirituais e eternas de Deus, que representam a mente de Deus, que quando as quebramos, cometemos pecado. Depois vamos ver as leis cerimoniais e sacrificiais, que representam leis de sacrifícios, que algumas existiam, como vamos ver, antes da lei de Moisés, mas que foram adicionadas através da instituição levítica por causa dos pecados contra a primeira lei, que é a lei espiritual e eterna. E em terceiro lugar vamos ver que também houve leis
e, digamos assim, imperativas, ou, digamos, estatutos, que eram civis e nacionais, de como conduzir ou de uma nação viver, nas quais nessas leis havia um sistema judicial, havia julgamentos e havia castigos. E por isso estamos a ver assim cerca de 3 grupos principais de leis: as leis espirituais, as leis cerimoniais, levíticas, de sacrifícios, e as leis nacionais ou civis para conduzir uma nação, como os israelitas eram uma nação. Ora, com isto tudo em mente, quero fazer uma pergunta importante. Quero fazer uma pergunta. O que é que Deus deseja com a humanidade? O que é que Deus quer com a humanidade? Conosco. Com você e comigo. O que é que Ele quer? O que é que Ele quer ter com você e comigo? Pense. O que é que você acha? Deus quer ter um relacionamento de pai com filho e filha, baseado em amor, baseado em confiança mutual, baseada em respeito de um para o outro. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei com eles. Terei um relacionamento com estas pessoas, conosco, e por isso Ele quer este relacionamento para habitar e andar conosco, como Ele andou inicialmente com Adão e a Eva. Habitarei e andarei com eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Quer dizer, não façam pecados, não convivem com coisas que não deviam de conviver. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei. Serei vosso pai. Isto é o relacionamento que Deus quer. Isto é o golo final, a meta final que Deus quer ter conosco. Neste, digamos assim, neste acordo, neste pacto, nesta aliança conosco. Diz assim: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. O que o Deus Pai quer ter um relacionamento conosco como filhos e filhas, sendo Ele o Pai. Essa é a meta final do que Deus quer conosco. E, ao fim de contas, é a razão porque é que há alianças entre o homem e Deus. Sejam que alianças sejam. Seja as alianças com Adão, ou pacto com o Adão, ou pacto com Noé, ou pacto com Abraão, ou pacto que foi dado aos israelitas através de Moisés, ou pacto que foi dado a nós, a nova aliança, através de Jesus Cristo. Queridos irmãos, contratos. Quando fazemos um pacto, quando fazemos um contrato são, digamos assim, uma definição de um relacionamento entre nós e outra pessoa ou entidade. Por exemplo, fazemos um contrato para comprar uma casa. Fazemos um contrato para comprar um carro. Fazemos um contrato com o nosso banco para uma conta bancária ou para um cartão de crédito. E nesse contrato há
termos e condições do relacionamento entre nós e o outro parceiro ou outra entidade. Isso é um contrato, isso é um pacto, isso é uma aliança. É o que fazemos com Deus, alianças com Deus. E por isso, alianças de Deus são alianças entre Deus e o homem. Deus fez várias alianças com o homem. A primeira, eu vou hoje usar um documento assim que descreve, vem aí cinco retângulos no meio, e que representam 5 alianças. Houve mais alianças, houve 5 contratos. Um com Adão, outro com Noé, outro com Abraão, outro com Moisés e outro com ou através de Cristo. E vamos ler um bocadinho, entender um bocadinho mais acerca dessas alianças e desses contratos. Mas basta neste momento dizer que os contratos de Deus que Ele fez connosco, ou faz connosco, isto é, as alianças, em termo religioso, da maneira que é descrito na Bíblia, os concertos, as alianças, os contratos, os pactos, são palavras semelhantes, estou a usar estas palavras para vocês entenderem bem o que quer dizer uma aliança, o que quer dizer um concerto, o que quer dizer um pacto. É um contrato entre nós e Deus. E o primeiro contrato, digamos assim, foi com Adão. Foi com Adão. O primeiro contrato. Vamos ver esse contrato daqui a pouco. Mas é importante lembrarmos que, a partir desse momento, haviam leis espirituais que foram existentes e que foram permanentes e que foram constantes através de todos os contratos que Deus fez com várias pessoas. E é o que eu tenho aqui neste mapazinho, em que vemos esta secção amarela aqui, que representa as leis espirituais de Deus, que são constantes. As leis espirituais de Deus, que são constantes. Nunca mudaram. São permanentes. Estiveram aí sempre. E vejamos então, digamos assim, a aliança com Adão, que começa em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O homem tinha uma certa responsabilidade neste relacionamento. Tinha uma certa responsabilidade, certas coisas a fazer. É quando você faz um contrato com o banco, você tem certas coisas a fazer e o banco tem certas coisas a fazer, certas responsabilidades também. Aqui está uma responsabilidade do Adão para cultivar e guardar o jardim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Havia uma certa lei, representada em maneira muito abreviada em 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque isto é, simbolicamente, a árvore que representa que tu decides para ti mesmo o que é bem e mal, sem ouvir as instruções de Deus. Isto é a árvore da morte. Se tomares dessa árvore, morrerás. E depois deu outra árvore, que é a árvore da vida, que disse: se seguires as minhas instruções, as minhas leis, os meus princípios, vais ter vida. Vais viver, não morres. Vê-se aqui, muito brevemente, um acordo, um relacionamento. E vê-se que, debaixo desse relacionamento, Deus convivia em paz, tinha um bom relacionamento, não havia inimizade, não havia fricção entre Deus e o Adão. E assim vê-se
que pode-se ler aí a partir do versículo 19 até ao versículo 25, em que vê que Deus falava diretamente e pessoalmente com Adão. Tinham este relacionamento. Tinham uma boa amizade, digamos assim. E podiam falar um com o outro à vontade, sem quaisquer dificuldades ou fricções. Quando temos um bom relacionamento, por exemplo, com o nosso filho ou com a nossa filha, falamos com eles à vontade. Quando há uma fricção, não falamos assim tão à vontade, não é? É a mesma coisa aqui. Com Adão, Deus falava com ele inicialmente à vontade, sem problemas. Depois vê-se, no capítulo 3 de Gênesis, vê-se que o Adão e a Eva pecaram. Quebraram esta confiança mútua. Sim, tinham um respeito mútuo e quebraram este por não obedecerem. Porque desobedeceu, quebrou esta confiança. E por isso desobedeceram a Deus. E então eles iriam morrer. Porque isso era parte do contrato. O contrato, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 17, se tomares desta árvore, se não ouvires as minhas instruções, não acreditares no que eu digo, que era o simbolismo da árvore, a árvore da morte, ou isto é a árvore de tu decidires para ti próprio o que é o bom e o mal, se seguires essa árvore, vais morrer. E foi o que aconteceu. E como podem ler em Hebreus 9, 27, que diz, é apontado aos homens morrerem uma vez. Por causa do que aconteceu a Adão. Depois, por causa deste pecado, vê-se no capítulo 3, versículo 15, vê-se a primeira, digamos assim, a primeira profecia messiânica. 3, versículo 15 diz assim, porém a inimizade entre ti, isto está a falar aqui de Satanás, e a mulher, representando que é a igreja, entre a tua descendência, os descendentes de Satanás, e o seu descendente, que é Jesus Cristo, da igreja, este, Jesus Cristo, te ferirá a cabeça. Este te ferirá a cabeça. Isto é, Jesus Cristo ferirá a cabeça de Satanás, enquanto que Satanás vai ferir o calcanhar, e o que causou certos problemas, e é uma profeta messiânica. Depois, vê-se nessa profecia, no versículo 16, que a mulher vai ter sobremodo sofrimentos na gravidez, e por meio de dores dar à luz filhos. Certas mulheres sofrem muito quando estão grávidas. Não se sentem bem. E principalmente no primeiro trimestre. Não se sentem nada bem. Há outras quase que não reparam, mas muitas mulheres têm este sofrimento durante os primeiros 3 meses. E depois, no versículo 17, vê-se também o castigo ao homem, que diz assim que diz que a terra é maldita. Isto é, que a terra não vai ser tão fértil e vão ter que trabalhar com mais dureza para ter o fruto da terra. Vai ser uma certa fertilidade da terra que foi diminuída. E vê-se assim que, por causa desta quebra no relacionamento entre Deus e o Adão e a Eva, houve certos castigos. Ora, o importante aqui é lembrarmos que nesse início existia as leis espirituais de Deus. As leis espirituais de Deus existiam já com o Adão. Como eu estou a explicar aqui,
Esta secção aqui é a primeira, digamos assim, aliança com Adão, e as leis espirituais de Deus já existiam, era uma constante. Vê-se que essas leis, vejam, por exemplo, aqui alguns exemplos. Em Gênesis capítulo 2, fala acerca do sábado, versículo 2 e 3. E diz assim, Deus descansou e eles tinham que descansar também. O sábado já existia, vê-se em Gênesis capítulo 2, ao tempo do Adão. Era uma das leis antes de Adão desobedecer. Vê-se que essas leis já existiam. Depois, no capítulo 4 de Gênesis, vem a situação de Abel e Caim, e vê-se que Caim matou Abel, e depois diz que ele pecou. Fala acerca do pecado. Vejam no versículo 7 do capítulo 4. Diz, se procedes bem, não é certo que serás aceito. Sim, se fazes o bem, vais ser aceito. Se todavia procedes mal, eis que pecado jaz à porta. Estás a cometer pecado. E a tua responsabilidade é de vencer contra os desejos maus para não pecares. Por isso já vê-se aí que havia pecado. E depois vê-se que Caim matou o irmão Abel. Cometeu pecado. Uma das 10 leis de Deus. Um dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já eram em existência desde o início. Vimos o do sábado. Vemos agora aqui o que não devem matar uma pessoa. Também vem em Gênesis capítulo 7. Em Gênesis capítulo 7, quando fala acerca do dilúvio. E Noé entrarem na arca. Vê-se aí a história dos animais limpos e dos animais impuros. E então, houve mais animais limpos que entraram. Vem aí no versículo 2 de Gênesis 7. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares. 14. O macho e a sua fêmea. Dos animais imundos, 1 par. Macho e fêmea. Então, quantas girafas é que foram para a arca? 14. Porque, por exemplo, a girafa é um animal limpo. Quantos porcos foram para a arca? 2. Porque eram e são animais imundos. E por isso vê-se que já existiam essas leis das carnes limpas e as carnes imundas bem antes da lei de Moisés, bem antes do que chamamos a Antiga Aliança. Porque a lei de Moisés, que é esta, que foi esta aliança aqui de Moisés, que representa a Antiga Aliança. E por isso vê-se que esses animais, essas leis de animais limpos e imundos já existiam. E há exemplos de outras leis espirituais que foram mencionadas em Gênesis antes de Moisés, antes da Antiga Aliança. Há muitos exemplos de leis que foram das leis espirituais antes de Moisés. Isto é, durante este período aqui. Ora, essas leis espirituais, deixe-me dar alguns exemplos a vocês. Por exemplo, em Gênesis capítulo 12, versículo 8, que Abraão chamou o nome de Deus em Betel. Não usou o nome de Deus em vão, mas usou especificamente em Betel. Não tomou o nome de Deus em vão. Vemos também que Abraão, isto foi antes da lei de Moisés, Abraão dizimou a Melquisedeque, em Gênesis 14, versículo 20. Vemos também em Gênesis 35,
versículo 1 e 2, que Jacó disse à sua casa e aos seus serventes para tirarem os deuses falsos da vida deles. Por isso já havia esta lei de Deus, dos 10 mandamentos, que não devem ter ídolos. Essas leis estavam já em voga bem antes da lei de Moisés. Depois vê-se, por exemplo, em Gênesis 37, que os irmãos de José tiveram inveja contra José. E por isso o 10º mandamento, não devemos de cobiçar coisas de outros, não devemos ter cobiça. Vemos também que José no Egito, em Gênesis 39, versículo 7 a 9, teve cuidado de não cometer adultério. Por isso vê-se a lei, o 7º mandamento, já estava em existência dos 10 mandamentos, bem antes da lei de Moisés. Depois vê-se, por exemplo, em Gênesis 44, versículo 4, em que vê-se que o saco do Benjamim tinha certas coisas que tinham sido tiradas. Por exemplo, o copo de prata do faraó estava no saco de Benjamim e eles sabiam, os egípcios, os gentios, sabiam que isso era um roubo. Por isso, a lei contra o roubo já era em existência, um dos 10 mandamentos, antes de Moisés. Por isso já vimos várias leis. Vimos as leis de não usar o nome deles em vão. Vimos a lei do dízimo. Vimos a lei das carnes limpas e imundas. Vimos a lei de cobiça. Vimos a lei de adultério. Vimos a lei de que não devem roubar. O que estamos aqui a dizer é que o homem, a humanidade, sabia muito bem o que era o pecado desde os dias de Adão, bem antes da lei de Moisés. Por isso, a lei espiritual de Deus, que é esta barra amarela aqui, a lei espiritual de Deus é constante. É constante através da história da humanidade e da história das alianças de Deus. Ora, isso é o ponto acerca da lei espiritual de Deus, dos 10 mandamentos. Então, o que se pode dizer acerca das leis de sacrifícios? Das leis de sacrifícios. Ora, os sacrifícios foram oferecidos desde o tempo de Adão e Eva. Vocês podem ler em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículo 3 a 5. Diz assim: Aconteceu que ao fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Houve uma oferta, houve um sacrifício, houve uma oferta. E agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e a sua oferta não se agradou. Vê-se aqui que houve um sacrifício, que houve uma oferta, mesmo durante os dias de Caim e Abel. Vê-se aqui, por exemplo, neste mapa que eu tenho aqui no tempo de Adão, havia sacrifícios, marcados aqui pelo S. Sacrifícios individuais. Sacrifícios individuais. Eles faziam sacrifícios individualmente. Não precisavam de fazer sacrifícios no templo. Não havia templo, não havia tabernáculo. Foi bem antes disso, haviam sacrifícios individuais. E aqui houve um sacrifício que representava algo muito importante ao fim de um certo tempo, ao cabo de uns certos dias, como diz na Almeida Revista e Corrigida. Ao cabo de quantos dias? Talvez 4 dias. Talvez, não sabemos, mas talvez fosse o sacrifício simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo, que é o sacrifício da Páscoa. E talvez isso, que representa o sangue de Cristo, por isso
é que Deus ficou muito zangado, porque a profecia de Messias tinha sido feita em Gênesis capítulo 3, por isso isto foi depois, e então tinha que fazer este sacrifício, representando a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo, apontando para Jesus Cristo, e faziam isto individualmente. É possível, por isso, que este sacrifício fosse representante do sacrifício da Páscoa. E por isso é que Deus ficou muito zangado. Não se agradou com o sacrifício de Caim, porque em vez de fazer um sacrifício de animal, deu fruta. E por isso vê-se que o relacionamento entre o homem e Deus piorou. Piorou tanto por causa da multiplicação do pecado, que chegou a um ponto que só havia um homem, que era Noé, que era fiel, que tinha um bom relacionamento com Deus. Vejam, em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. A maldade, o pecado. Estavam a quebrar as leis de Deus. As leis de Deus eram existentes e este multiplicou-se na terra. O pecado multiplicou-se e que era continuamente mal. Todo desígnio do seu coração. Do coração. É uma matéria, é um assunto do coração. E por isso, vê-se aqui que já ofereciam sacrifícios, mas chegamos aqui a um ponto em que Deus então fez um acordo com Noé, porque ele foi o único que foi obediente. Então chega-se aqui ao ponto aqui do acordo com Noé, que é representado por este retângulo, este segundo retângulo aqui neste mapazinho. Neste acordo com Noé, houve então o que é chamado a aliança eterna. Vejam comigo em Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, versículo 6, em que acontecem algumas coisas nessa aliança. Primeiro, diz assim no Gênesis 9, capítulo 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Isto é, foi permitido a pena da morte. A pena da morte foi permitida aos homens a executarem a pena da morte. Depois, também se lê no versículo 11 a 13, diz assim: estabeleço a minha aliança convosco. Ele fez uma aliança, fez um contrato, fez um pacto. Como veem no versículo 16, é chamada aliança eterna. E depois vê-se, podem ler aí, que foi o arco-íris. O arco-íris que representava que essa aliança disse que nunca destruiria a terra, a população toda da terra, de novo, através de um dilúvio mundial. E por isso vemos aqui, de Noé, vê-se esta aliança e vê-se aqui este simbólico, este arco-íris, que ainda existe hoje, que é parte da aliança eterna que Deus fez ao homem. Nesse momento, quando Noé saiu da arca, uma das primeiras coisas que ele fez uma oferta. Não foi no templo, não foi no tabernáculo, foi uma oferta de novo individual. Fez uma oferta. E vê-se por isso, esses sacrifícios continuam a ser feitos individualmente. Ofertas individuais. Depois chegamos ao período de Abraão. No período de Abraão, houve uma aliança que Deus fez com Abraão. Que depois essa aliança foi estendida a Isaac e Jacó. E nessa aliança foi simbolizada através da circuncisão. Foi o símbolo dessa aliança, a circuncisão. A circuncisão então foi adicionada. Então vemos aqui a aliança com Abraão, neste retângulo verde aqui, e vemos então a circuncisão foi introduzida, representando o sinal entre Abraão e Deus, como sendo um povo de Deus.
Por isso, a circuncisão foi adicionada como um sinal de uma responsabilidade neste pacto. Uma responsabilidade de Abraão e dos seus descendentes. E então vê-se no Gênesis capítulo 26, versículo 5. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão obedeceu aos vários princípios que Deus tinha dado a ele nessa altura. Obedeceu principalmente à lei espiritual de Deus, que é constante, que é esta barra amarela que continua através da humanidade aqui. Continuou assim. Por isso, vê-se que ele observou a lei de Deus. Depois, chegamos ao período de Moisés, dos israelitas. Saem do Egito e então, depois de saírem do Egito, atravessam o Mar Vermelho e depois de atravessarem o Mar Vermelho, o que é que acontece? Vão a Sinai, ao Monte Sinai, onde recebem os 10 mandamentos. Vejam comigo em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, perdão, Êxodos capítulo 19, Êxodos capítulo 19, Êxodos capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Foi o período em que Deus fez uma aliança com o povo israelita, com uma nação. Inicialmente, a aliança tinha feita com Abraão, agora a aliança foi feita através de Moisés, com o povo israelita. Então vê-se que fizeram esta aliança e a primeira parte aqui foi os 10 mandamentos, que é em Êxodos 20. Os 10 mandamentos em Êxodos 20. Estes 10 mandamentos foram dados verbalmente por Deus diretamente aos israelitas. Não houve um mediador. Foi direto. Não foi através de um mediador. Foram diretos. Demonstrando a importância dos 10 mandamentos. Usem este livro, este guia de estudo, para verem, estudarem os 10 mandamentos na Bíblia. E como verão, através do estudo dos 10 mandamentos, vão entender que os 10 mandamentos são completamente acerca de um relacionamento com Deus e com o próximo. São todos acerca de termos um bom relacionamento com Deus e com o próximo. Então, como estávamos a ler, aqui no Êxodos 20, Deus então deu diretamente ao povo israelita os 10 mandamentos. E depois do capítulo 21 ao capítulo 23, de Êxodos 21 a capítulo 23, vê-se aqui o que se chama o livro da aliança. O livro da aliança. Esta é a secção aqui que é o livro da aliança. E são dadas várias instruções acerca do livro da aliança. Isso é descrito em Êxodos 24, versículo 7. Diz assim: e tomou o livro da aliança e o leu ao povo e disseram: tudo o que falou, o Senhor faremos e obedecemos. Aqui nesta secção de 21 a 23, temos aqui a base, digamos assim, o âmago do livro da aliança. Também foi renovada ou repetida antes de Moisés morrer, em Êxodos 34, e é descrita em maior detalhe através do livro de Levíticos. O livro de Levítico descreve a aliança em maior detalhe, este livro da aliança. Vê-se então que os sacrifícios, a partir deste momento,
durante este período da lei de Sinai, a antiga aliança, como chama-se, a aliança de Moisés, ou a lei de Moisés, que é então este período aqui, que é a antiga aliança. Vê-se então que as leis, os 10 mandamentos, continuam. Foi em Êxodos 20. Vê-se que os sacrifícios foram através dos levitas, inicialmente no tabernáculo. E então no livro de Levíticos dá instruções de como construir o tabernáculo. E depois, mais tarde, durante o período de Salomão, foram os sacrifícios no templo. Por isso vemos os sacrifícios continuaram. Depois vê-se que também a circuncisão continuou. Mas a circuncisão tornou-se, digamos assim, não só de que as pessoas são israelitas, mas pessoas de outras nações que quisessem vir a ser israelitas, para serem israelitas, tinham que se circuncidar. Por isso, mesmo adultos que quisessem ser, digamos assim, nacionalizados. Se uma pessoa, por exemplo, é um estrangeiro, quer ir viver, por exemplo, no Brasil e quer se tornar um cidadão brasileiro, o emblema, a marca de serem um cidadão israelita era a circuncisão. Para serem cidadãos israelitas, tinham que ser circuncisos. Então vê-se a circuncisão. E também adicionou o que chama aqui várias imperativas, ou várias leis, leis cerimoniais, leis, vários estatutos, vários julgamentos, que vamos descrever daqui a uns poucos momentos. Mas vemos que houve outras leis, outras imperativas, outros estatutos e julgamentos. Porquê? Porque era uma nação completa. Era uma nação e por isso tinham que ter um sistema de leis nacionais. Leis civis. A lei civil. Vocês no Brasil têm a lei civil. Em Portugal têm a lei civil. Em Moçambique têm a lei civil. Na Espanha têm a lei civil. No Japão têm a lei civil desse país. Esse país que era o Israel da Antiguidade. Tinha a lei civil que tinha sido, digamos assim, declarada por Deus, a lei civil deles. E também tinha castigos para quando quebrassem a lei civil. Havia certos castigos. E por isso houve várias leis. Digamos assim, é o que estão marquei aqui neste esquema, que é as imperativas do tipo 2, digamos assim. Houve certas imperativas do tipo 1 que continuaram para mais tarde, que vou explicar daqui a um momento. Mas imperativas do tipo 2 foram essas que eram estatutos, eram julgamentos e que existiam. E depois, conforme o tempo passou, mais tarde, as pessoas adicionaram outras leis. Vê-se aqui este quadradinho aqui, que não foram leis instituídas por Deus, mas pessoas que adicionaram outras leis. Este quadradinho pequenino aqui. Que foi as que Jesus criticou. Porque foram pesos, foram coisas que as pessoas adicionaram que não eram parte da lei de Deus. É porque as pessoas queriam ser mais justas e para serem mais justas, para terem cuidado que não quebrassem as leis de Deus, puseram estas listas de coisas que podem e não podem fazer. E então adicionaram essas coisas e foi o que Jesus criticou. Por isso, vemos até aqui o que aconteceu com a lei de Moisés. Depois veio Cristo. E o que aconteceu quando veio Cristo? Quando veio Cristo, começou as instruções que Cristo deu. As leis de Deus continuam, porque Cristo disse em Mateus 5, 17 a 19. Leiam comigo, Mateus 5, 17 a 19. Jesus Cristo disse, Mateus 5, 17 a 19. Não penseis que vim revogar a lei. Isto é a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei espiritual, não vim revogar. Ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Até
as pessoas dizem, mas cumprir quer dizer que cumpriu, agora já não é preciso cumprir mais porque estão cumpridas. Não, não. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, ou um til, um ponto no i, ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Não passa, fica aí. E tem que ser tudo cumprido. Nós todos temos que cumprir a lei. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino de Deus, no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus, no reino dos céus. Vê-se claramente que estava a dizer que tinham que exceder muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Tinham que obedecer a essas leis. Isto está claro, tem um significado em dualismo, porque, ao fim de contas, Jesus Cristo cumpriu as leis sacrificiais. Porquê? Porque ele foi o sacrifício. Porque as leis de sacrifícios apontavam para Cristo. Mas as leis espirituais nunca desapareceram. Por isso, o que é que acontece então acerca dos sacrifícios? Agora os sacrifícios tornam-se sacrifícios espirituais. Vejam, por exemplo, em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Não é morrer, não é um sacrifício de um animal, ou no burro, ou no bezerro, coisa assim, de um bezerro, desculpem, ou de um boi, ou coisa assim, mas é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Temos que renovar a mente, temos de ser circuncisos no coração e na mente, temos de ser diferentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não são as coisas por fora, são as coisas por dentro, no coração e na mente. Temos que mudar por dentro. Por isso, as leis espirituais não foram destruídas. Continuam. As leis espirituais é uma constante que continuam. Mesmo do tempo de Cristo. Os sacrifícios são agora espirituais, como vemos aqui em Romanos capítulo 12. A circuncisão é agora uma circuncisão do coração. Podem ler isso em Romanos 2, versículo 29. A circuncisão do coração. Então, quais são as leis do Antigo Testamento que estão em força hoje? Ora, vejamos alguns princípios aqui das leis que foram dadas. Os sacrifícios, as cerimónias, as leis no templo, do tabernáculo, foram para os levitas. Podem ler em Êxodos 29, versículo 9, que foram dadas aos filhos de Arão. Arão. Os filhos de Arão são os que tinham que fazer essas responsabilidades de sacerdócio, sacerdociais. Trazer esses sacrifícios. Ora, em Hebreus, capítulo 7, na verdade, o livro de Hebreus demonstra, nos primeiros capítulos, quanto Cristo é maior que todos os outros. Outros, e a quais dos anjos disse Deus isto, mas a Cristo disse que vem para a minha direita e senta-te à minha direita e coisas assim. Mas no capítulo 7 de Hebreus, capítulo 7, versículo 11 a 12, diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei que foi adicionada, a lei
de sacrifícios, a lei cerimonial, a lei de Moisés, que foram estas adições que vieram à lei que não existiam antes. Estas imperativas, como eu tenho aqui descritas. Ora, continuando a ler, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Sim, se fosse a perfeição através dos levitas, porque é outro sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança da lei. A lei de sacerdócios, de sacrifícios, essa lei foi alterada. Em vez de precisarmos de fazer esses sacrifícios, o sacrifício agora é Jesus Cristo. O sacerdote é Jesus Cristo. Os dízimos, por exemplo, em vez de irem aos levitas, os dízimos vão agora ao sacerdócio de Jesus Cristo, que é a Igreja de Deus, pois ele é a cabeça da Igreja. E por isso, quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança da lei. E foi o que mudou. Foi uma mudança na administração destas coisas. Vejam, por exemplo, em Hebreus, capítulo 9, versículo 9 a 10. Hebreus, capítulo 9, versículo 9 a 10. Isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas apelações, impostas até o tempo oportuno de reforma. Isto foi, quando Cristo veio, foi o tempo oportuno de reforma. Ele reformou essa lei de Levítica e agora temos a lei espiritual de Cristo, que é representada pela nova aliança. A nova aliança. Sacrifícios espirituais, as leis de Deus continuam em voga, continuam enforçadas, continuam importantes, são necessárias. Os sacrifícios são espirituais, a circuncisão é do coração e as outras leis levíticas são mudadas. Como? Como? Por exemplo, vocês leem certos julgamentos. Em Êxodos 21, fala acerca de que se uma pessoa diz mal ao pai ou à mãe, são castigados, até ao ponto que podem ser condenados à morte. Isso quer dizer que havia um julgamento, que havia uma decisão e havia uma pena. Hoje, na Igreja de Deus, não estamos a ver pessoas que dizem mal aos pais e não estamos a condená-los à morte e não estamos a fazer com que eles morram ou sejam mortos. Não, não se faz isso. Essa parte hoje é dada às autoridades civis, às autoridades da nação. Mas ainda é pecado dizer mal aos pais ou à mãe, porque é parte dos 10 mandamentos. Honra o pai e a tua mãe, por exemplo. Mas, hoje em dia, nesta nova aliança, esses castigos são aplicados. Esses castigos são aplicados pelas autoridades civis. Mas ainda é um pecado quebrar. Por exemplo, multas são aplicadas pelas autoridades civis, não são aplicadas pela Igreja. As pessoas, por exemplo, podem cometer um certo crime e vão, a autoridade civil põe essas pessoas na cadeia. Essa pessoa que está na cadeia tem que cumprir esse termo de que está na cadeia, ou até quando for autorizado de sair. Mas essa pessoa pode se arrepender, pode ser batizada e ainda estar na cadeia. E pode vir a ser um membro da Igreja de Deus, mas ainda está na cadeia, porque a pena, os castigos, são aplicados pelas autoridades civis.
Por exemplo, em Deuteronômio 19, versículos 15 a 21, fala acerca de se há uma testemunha falsa. E depois, como é que vão aplicar esse caso legal das testemunhas? Quem é que faz essa determinação que a pessoa disse ou não disse coisas erradas? São os juízes. E são os levitas, os sacerdotes. Então, esses é que tinham que verificar que o testemunho era verdadeiro ou não. Isso tem a ver com a quebra do 9º mandamento. O 9º mandamento ainda é pecado. Mas não é responsabilidade da Igreja de aplicar esses castigos. Mas o princípio ainda é válido. Por exemplo, o princípio é que diz onde haja 2 testemunhas. Isso ainda é válido. Vejam, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O princípio é aplicado. Mas a aplicação dos castigos e a aplicação ou a execução desses castigos são feitos pelas autoridades civis. Durante o período da nação israelita, isso era feito pelos aqueles que tinham essa autorização debaixo da nação israelita. Hoje em dia não é assim. Mas os princípios ainda são válidos. Deixe-me dar outros exemplos destas imperativas que eu estou a mencionar. Estou a falar aqui das imperativas, que eu marquei imperativas, digamos assim, 2, porque porque nós não aplicamos essas imperativas, como eu disse, não fazemos esses castigos. Não são responsabilidades da Igreja de fazer esses castigos. São responsabilidades civis ou responsabilidades dos levitas. Eram dos levitas quando essa nação existia, mas hoje em dia são civis, são das nações, são dos governos nacionais que existem. Mas deixe-me dar outro exemplo. Por exemplo, em Êxodos 21, que é parte do livro da Aliança, Êxodos 21, como eu disse há pouco, Êxodos 21 é parte do livro da Aliança, fala acerca de escravos. Queridos irmãos, a sociedade hoje é diferente. A cultura é diferente, não há escravos. E por isso esses princípios não são aplicáveis hoje em dia. Mas os princípios básicos que devemos tratar com cuidado, as pessoas que são empregados na nossa companhia ou na nossa empresa, esses continuam. Por exemplo, em Êxodos 21 também fala de leis de controle de animais. E hoje, na nossa sociedade, há pouca aplicação desses princípios de controle de animais. Ou desses estatutos, digamos assim. Mas os princípios básicos ainda nos ensinam lições espirituais que são aplicáveis. Por exemplo, ter cuidado quando usamos máquinas, para não aleijarmos outras pessoas. Temos certas leis de segurança para que as máquinas e os carros tenham certas coisas de segurança, cintos de segurança, ou seja o que for, para proteger as pessoas, para termos cuidado, certas leis de cuidado para com o vizinho. Os princípios ainda são aplicáveis. Por exemplo, havia certas leis acerca do casamento no Antigo Testamento, em Êxodos 21. Que, por exemplo, se pessoas na família tivessem morrido, então podiam, a senhora casava-se com o outro irmão e coisa assim. Vem isso em Êxodos 21, versículos 7 a 11, e também vêm outras instruções semelhantes em Deuteronômio 25, 5 a 10. Nesse período havia, como disse, uma sociedade diferente, havia uma cultura diferente. O romance e as emoções talvez fossem menos importantes que são hoje, mas ainda podemos aprender dos princípios. Mas há certas imperativas que continuam.
como eu tenho escrito aqui, imperativas, há certas imperativas que continuam. Por exemplo, umas imperativas que foram dadas nesse período é que não deviam de casar com a vossa irmã. Essas imperativas continuam nesta sociedade e nossa cultura, conforme os dias têm passando e as eras passando. Queridos irmãos, o que vemos aqui? O que vemos é que, durante o período da lei de Moisés, da antiga aliança, esta é a antiga aliança e esta é a nova aliança, durante o período de Moisés, certas leis foram adicionadas por causa do pecado. Porquê? Porque o pecado já existia. As leis, os 10 mandamentos que definem o que é pecado, têm sido aplicados desde os dias de Adão e Eva. E por isso, a nação israelita pecou. E porque pecavam, porque eram rebeldes, porque eram carnais. E por isso essas leis carnais foram adicionadas por causa do pecado. Foi o que Paulo descreveu em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 16 a 19. Vejam comigo, se faz favor. Gálatas 3, capítulo 16 a 19. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, o seu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança, já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois. Qual é a lei que veio 430 anos depois? Foram as leis cerimoniais, foram estas leis que foram adicionadas, porque a lei de Deus existia sempre, mesmo até durante os dias de Abraão. Mas as leis que foram adicionadas. As leis que foram adicionadas 430 anos depois, isto é, quando eles foram ao Monte Sinai, quando as leis foram dadas no Monte Sinai, 430 anos depois de ser a promessa dada a Abraão inicialmente. Diz assim, uma aliança, já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos, esta é a lei que foram de Moisés, as leis destas imperativas, destas leis cerimoniais, destas leis levíticas, leis de juízes, estatutos, o que eu descrevi neste esquema breve aqui, que eu descrevi que eram imperativas. Diz assim, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. A promessa continua. E vejam, por exemplo, no versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Desta lei que foi adicionada. Foi adicionada por causa das transgressões, porque houve pecado. E o pecado contra quê? Contra as leis de Deus, as leis espirituais. Houve pecado. Queridos irmãos, nós estamos agora na Igreja de Deus. Nós temos o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue dele, para nos perdoar. E a Igreja de Deus recebemos o dom do Espírito Santo de Deus, que é a mente de Deus para nos ajudar a termos a atitude, a mente e o coração, a escrever a lei nos nossos corações, nas nossas mentes. É um caso, é um assunto do coração e da mente. Não é uma lista de fazer e não fazer, lista de coisas que possa ou não pode fazer. O importante para Deus agora é a intenção e o motivo, o coração, ter o coração certo. Mesmo no tempo de Noé, já disse, a humanidade, o coração deles estava sempre a levar para o mal. O problema já nesse dia era no coração, o problema é no coração, temos que mudar o coração. E por isso, a antiga aliança nunca deu a promessa do Espírito Santo. A antiga aliança nunca deu uma promessa de vida eterna. Nós temos uma promessa na nova aliança, debaixo de Cristo. Nesta nova aliança, debaixo de Cristo, temos uma promessa de vida eterna. Temos essa promessa de vida eterna. Queridos irmãos, vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7
a 9. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 a 9. Diz assim: se o ministério da morte, isto eram estas leis, que, ao fim de contas, havia uma morte. E nunca havia uma promessa de vida eterna. Por isso era o ministério da morte. Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Lembrem-se que uma pessoa, debaixo da antiga aliança, que fosse obediente, ainda morreria. O ministério da morte. Debaixo da nova aliança, temos o sangue de Jesus Cristo para cobrir os nossos pecados. E temos a oportunidade, através da ajuda, do poder do Espírito Santo, de vivermos uma vida diferente. Termos Cristo a viver em nós, para continuarmos uma vida para a vida eterna no reino de Deus. Então, quando olhamos para as leis de Deus, que Deus deu a Israel através de Moisés, como é que as aplicamos? Temos que olhar à intenção, ao propósito, ao motivo. Temos que aplicá-las quando se pode, mas elas ainda definem o pecado. Elas são tipologias, tipos, apontam para coisas do futuro, como Cristo, como o dom do Espírito Santo. E por isso nós olhamos a essas leis que são imperativas, que não são aplicadas hoje em dia. Mas olhamos a essas leis com o seguinte ponto em mente. Olhamos a essas leis para aprender princípios espirituais que possamos pôr em prática na nossa vida. Como cristãos, nós devemos de viver de acordo com todas as palavras de Deus, porque essas palavras de Deus, que é a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, todas as palavras de Deus, representam a mente de Deus. Mesmo as leis de Deus que foram dadas a Israel através de Moisés, isto é, a antiga aliança. Elas apontam a princípios espirituais e intenções do coração que nós devemos de tomar em consideração nas nossas vidas diárias.